Boa noite. Antes de nós entrarmos no tema, eu preciso fazer uma referência histórica. Nós começamos a falar em público no ano de 1982, mais precisamente no mês de novembro. Nós fomos orador da turma de psicologia em que nos formamos naquele momento. E desde então nós descobrimos que a gente sabia juntar palavras para falar delas. Só que nós percebemos ao longo de todos esses anos que falamos que juntar as palavras são fáceis. O difícil é vivê-las. E curiosamente, falar de um tema que envolve Jesus é mais complexo ainda. E aqui também tem uma referência histórica mais recente. Até 2 anos atrás, eu raramente usava um tema para falar de Jesus numa palestra tão detalhadamente como nós vamos fazer nesta noite. E é onde eu aprendi a falar sobre Jesus e seu Evangelho? Numa casa espírita chamada Joana d'Arc, na cidade de Rancharia, onde a sua dirigente, que é a Marlene Pelizari, uma amiga da gente, começou a nos escalar às segundas-feiras para fazer o Evangelho, junto com outros expositores daquela casa. E lá hoje a coisa é assim, de novo o Valci, de tanto que a gente passou a falar do Evangelho. Mas eu confesso a vocês, não é uma tarefa fácil. Juntar as palavras é fácil. Viver a junção dessas palavras na vida prática é outra história. E é o que nós vamos tentar fazer aqui hoje, na nossa exposição do tema, com Jesus e a moral cristã. Antes de mais nada, o que é moral? Né? Nós estamos falando de moral cristã. E o que é a moral? Obviamente a moral ela é um conjunto de normas, de regras, de conceitos, de princípios, que dá o tom, vamos dizer assim, de uma pessoa, de uma comunidade, de uma sociedade, de um povo inteiro. Que é como o caminho pela qual aquelas criaturas se movem, como elas agem, como elas vivem. O que é essa moral cristã de Jesus? O que Jesus nos ensina nesse contexto da sua moral? É nessa trajetória da nossa fala da noite é que nós vamos refletir, que nós vamos pensar. E muito provavelmente, grande parte do que aqui vamos apresentar não é uma novidade. Por que não é uma novidade? Porque é o texto e o contexto que faz parte dos ensinos de Jesus, que com muita probabilidade todos nós já o lemos várias vezes, e não apenas uma. Então a diferença está no conteúdo das palavras, nas palavras e na vivência destas palavras. Então, nesse sentido, a educação que nós recebemos no contexto amplo do que é a educação, que é a convivência familiar, a convivência social, a educação acadêmica, né, a intelectual, como a gente costuma dizer, é que vai dar o tom da nossa moral, que é a somatória de todo esse contexto de educação que a gente chama de formação do indivíduo, que determina a sua conduta e a sua postura na sociedade, no mundo, na sua comunidade, no seu trabalho, dentro da casa espírita, na sua família. É esse contexto que a gente vai estar avaliando nesta noite. E nos lembrando que os 10 mandamentos, né, são princípios chamados éticos que fazem parte dessa moral, do qual Jesus, né, absorveu grande parte dessa questão. E se nós pegarmos os 10 mandamentos e os analisarmos, nós vamos ver que os 4 primeiros dos 10 mandamentos é da relação do homem com o Criador. Ele nos remete a essa relação com Deus, propriamente dito, né? A gente chama de adoração exclusiva do homem para com a divindade. São os 4 primeiros, né?
que a gente deveria dizer qual é. Ele condena a idolatria, na verdade, ele alerta acerca do uso, vou colocar de volta ali, né? Ele alerta acerca do uso do nome equivocado do Criador, que a gente chama de um nome em vão, né? Da sacralidade, do tempo, os 4 primeiros. Já os 6 últimos, ele se refere à relação do homem com o homem, do homem com o próximo, de nós para conosco. E o que fala esses mandamentos? Eles pedem para honrar, né, pai e mãe, na verdade, pede que a gente faça isso, que a gente tenha zelo pela integridade da vida, repúdio ao adultério, proibição ao furto, à mentira, à cobiça, que são as relações chamadas sociais, culturais, entre a humanidade. Então, veja que a questão da moral de Jesus, ela vem de muito tempo. Ela não nasceu na nossa atualidade com outros princípios ou outras filosofias, né? E aí aquela figurinha é bem curiosa, porque é o filho, né, indagando ao pai questões de ética, de moral, de decência, de verdade, enfim, o que hoje nós sofremos na sociedade com estas questões, seriamente e gravemente, na verdade, né? Sabendo que somos todos espíritos milenares de vidas sucessivas que temos, nós já temos uma bagagem interior, naturalmente. Nós já nascemos com princípios, com conceitos. E isso não tem a ver com religião, com credo, crença. Não, já está na alma esse contexto. Naturalmente, quando nós nos envolvemos com o credo, com a crença, com o princípio religioso e filosófico, desde que saudáveis, naturalmente, isso tudo vem fortalecer e reforçar interiormente aquilo que a criatura já tem consigo, que ela já carrega consigo. Então, costuma-se dizer que a criança, quando nasce, é uma espécie de carbono, né? Ainda sem marcas, indelevelmente sem marcas, o que não é verdadeiro, né? Ela nasce predisposta a novos aprendizados, mas ela já traz consigo o seu caráter, ela já traz consigo a sua natureza, ela já traz consigo a sua moral, e que naturalmente no ambiente onde ela vai viver, ela vai reforçar esse processo, adquirindo uma consciência maior da realidade, do tempo em que ela está vivendo. Se nós nos reportarmos a 1500 anos atrás, se lá estivéssemos vivendo, tivéssemos vivido, com certeza o nível de consciência e a conduta moral daquela humanidade não era a mesma de hoje. Assim como daqui a 2000 anos à frente, o nível de consciência ou o grau de consciência moral que o homem terá não é o de agora. Então isso quer dizer que a nossa consciência está em constante processo de crescimento, de desenvolvimento e de evolução, dando o tom da nossa postura diante da humanidade. É assim que funciona. Se nós olharmos o panorama da Terra hoje, nós vamos perceber que há uma grande parcela da humanidade, nós vamos usar uma expressão bastante simplória e vulgar, não sabe viver. Por que não sabe viver? São pessoas que não acharam um objetivo, um sentido, uma meta, uma finalidade existencial para a sua caminhada. Então elas estão, digamos que, perdidas, entorpecidas, vagando. Aí entram as ilusões da droga, da bebida, da sensualidade, da promiscuidade, e que a pessoa, não tendo uma meta, um objetivo, uma direção, ela se perde. Porque, como dizia Shakespeare, o filósofo, quando eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Então nós encontramos hoje na sociedade uma grande parcela de pessoas que não sabem o que estão fazendo nessa vida e nesse mundo. Não tem objetivos, não tem metas, não tem nada a realizar. E para aqueles outros que o têm, há uma certa indignação em pensar como que uma pessoa não consegue saber o que está fazendo nesse mundo, para onde vai, para onde vem, mas não sabem.
estão confusas, estão perdidas. Não é sem razão que no mundo todo, anualmente, nós temos mais de 1 milhão de suicídios por ano na humanidade. Não é sem razão. E aí entram os diversos fatores, as diversas causas que levam ao suicídio. Entre outras coisas, as questões culturais, econômicas, as morais, né? Os que não têm alento na caminhada e por isso mesmo tiram a própria vida. Não encontram objetivo na existência. E nessa cultura popular da humanidade, está aí Os Simpsons, que é um desenho que todo mundo conhece. É muito comum nesse desenho, para quem já assistiu, o deboche e o descrédito dado aos conceitos morais. E tem outros desenhos piores, que são muito mais agressivos e violentos, né, que deturpam os conceitos morais como saudáveis ou possíveis para nortear a caminhada do homem sobre a terra. Além dos chamados novelistas, certos escritores, né, que veem tudo isso, os chamados valores cristãos ou morais ultrapassados, como coisas inúteis. E tudo isso, obviamente, nas mídias sociais, que hoje é o grande veículo, né, de informação de todos nós, a influenciação é muito grande, é muito severa, principalmente nas mentes incautas, aquelas mentes ingênuas, despreparadas, como aquela grande quantidade de pessoas que não sabem em que caminho querem andar, então se iludem com certas visões, com certos conceitos chamados modernos ou atuais da realidade, e deixam de lado naturalmente o equilíbrio. Esses chamados escritores, esses novelistas, esses articulistas, enfim, eles têm uma certa inclinação a deturpar os chamados valores morais como princípios arcaicos, atrasados, equivocados, sem sentido, porque dizem que o mundo está mudado. Por exemplo, gravidez na adolescência. É muito comum a gente dizer que alguém está grávida com 13, 14 anos e alguém também comumente diz assim, mas isso é normal. Não, não é normal, é comum. São conceitos e princípios diametralmente opostos, de comum e de normal. O que é uma coisa comum? Que acontece com frequência e regularidade, mas não necessariamente é normal. Não é normal, ok? Depois, disparada de número de divórcios. Por que tem tanto divórcio na humanidade hoje? Porque não há convivência, equilíbrio, respeito, valorização, não há reconhecimento do outro, né? E tantas outras causas. Temos que colocar aqui, na questão do divórcio, a violência contra a mulher. Não podemos deixar de lado esse aspecto atual e moderno, onde a mulher é vilipendiada nos seus direitos, nos seus valores, na sua moral, nos seus princípios, naquilo que ela representa na sociedade. Então, muitas vezes a mulher se vê na condição do divórcio. Doenças sexualmente transmissíveis, dada a facilidade do comportamento sexual, da liberdade sexual que a humanidade tem. Não que isso seja um problema em si mesmo, mas a falta dos cuidados, a falta da prevenção, a falta do cuidar de si mesmo e do outro, tem feito com que isso se torne um problema. Pais ausentes por razões diversas, famílias criadas ou por um ou pelo outro, por um pai ou por uma mãe ou por uma avó, por uma tia, porque não está a família estruturada, vulgarização e exploração do sexo na mídia, né, como os novelistas costumam fazer seriamente e abertamente, conflitos raciais que nós temos na modernidade, violências nos meios de comunicação, violência das gangues e crianças que matam sem remorso. Isso é apenas uma pequena lista dos chamados problemas hoje da modernidade, que os novelistas, muitos escritores, né, dizem que o mundo mudou muito e que ver tudo isso pelo ângulo do conceito moral é ingênuo. E com isso, como a mídia faz, na verdade, né, conceitos ao seu bel prazer, ela influencia diretamente toda uma multidão de pessoas, na realidade.
Lá na 918 do Livro dos Espíritos, os guias da humanidade, os chamados nobres espíritos da humanidade, eles nos dizem claramente, né, que a sua elevação do ponto de vista moral, quando é que o homem está elevado moralmente? Dizem eles, prova que a sua elevação, quando todos os atos de sua vida corpórea, veja, da vida corpórea compõe a prática da lei de Deus. O que quer dizer isso? Tem uma outra questão em O Livro dos Espíritos que Kardec indaga aos espíritos, o que seria comum do ponto de vista da provação na humanidade? E os espíritos dizem a Kardec, as vicissitudes da vida corpórea, como prova comum. E o que são as vicissitudes da vida corpórea? Tudo aquilo que envolve a realidade físico-orgânica de todos nós. E todos os aspectos sofríveis, as vicissitudes que esta vida vai nos apresentar, e que muitas vezes vai repercutir no nosso estado físico-orgânico, emocional, espiritual e moral, né, que os espíritos chamam de vicissitudes da vida corpórea. Quando tudo isso, o homem está com este comportamento, com essa conduta ajustada, equilibrada, vivenciando princípios bons, corretos, onde ele não agride a si mesmo e nem ao outro, então ele está, como dizem os espíritos, né, elevado nos seus atos. É simples a orientação dos espíritos, né? Os nobres guias da humanidade ensinam que o espírito prova a sua elevação quando os atos da sua vida corpórea estão de acordo com a lei de Deus, onde ele está vivendo com equilíbrio, com discernimento, com bondade, com justiça, com solidariedade, com amor ao próximo. Então ele está de verdade equilibrado, de fato equilibrado, né? Muito bom, muito obrigado pela lembrança. O que significa compreender por antecipação a vida espiritual? Ora, é todo o conhecimento e o entendimento e a aceitação de uma realidade espiritual, que para nós os espíritas, pelo menos do ponto de vista teórico, deveria ser algo sério e profundo, pelo menos do ponto de vista teórico. Por quê? Porque se nós não compreendermos antecipadamente uma próxima existência ou a realidade da vida espiritual, então nós vamos ter um conceito e um princípio de que tudo acaba no túmulo e que tudo vale então, vou gozar a vida, vou aproveitar a vida, né, dizem as pessoas, porque eu vou morrer mesmo, depois que eu morrer eu não tenho mais o que fazer, dizem os que não entendem por antecipação a vida corpórea. Para nós os espíritas, eu reforço, pelo menos teoricamente, isto não pode acontecer conosco, não deve. Muito obrigado, Lina. Aqui nós vamos entrar numa questão muito interessante, muito curiosa por sinal. Emmanuel relata que há, vamos dizer assim, reza, segundo Emmanuel, as chamadas tradições espirituais, que no mundo espiritual, no cosmos, há um lugar que lá se encontram o que Emmanuel define como espíritos eleitos do Senhor, que são espíritos evoluídos, adiantados, né? Que são os chamados supremos guardiões do universo, do qual faz parte desse mundo Jesus. Olha que interessante a afirmativa de Emmanuel. Os supremos guardiões do universo. Isso quer dizer que existem neste espaço-tempo do mundo espiritual muitos Jesuses. E nós acreditamos que só tem um Jesus, né? Que é o que veio à Terra, que é o que veio lá na Galileia. Mas Emmanuel deixa claro, tá aqui, ó, para você compreender melhor, que, na verdade, existe uma pleiade desses espíritos. O que é uma pleiade? É uma comunidade inteira
de espíritos que são os denominados eleitos do Senhor, mas não eleitos por privilégio. Deus falou esse, aquele outro. Não. Foram todos espíritos, como é o caso de Jesus, que fizeram a sua evolução e alcançaram a condição de espíritos de elevação, a ponto de se tornarem eleitos da divindade e responsáveis pelo universo, pelo nosso universo. Veja, e quando nós estamos falando do nosso universo, nós não estamos falando da Terra, nós estamos falando do sistema solar, que é imenso, tem mais de 100 bilhões de galáxias. Veja, 100 bilhões de galáxias, e não a Via Láctea nossa só. Então, Jesus é um dos espíritos que faz parte desta comunidade, e eles é que têm as rédeas do universo, da vida no universo. E olha que interessante, essa comunidade destes espíritos, que são chamados espíritos angélicos perfeitos, eles se reuniram nas proximidades da Terra por 2 vezes. Vejam só, por 2 vezes, somente 2 vezes, para solucionar os problemas da organização do cosmos, né? A primeira foi quando a Terra estava em formação, era ainda uma massa de fogo, vamos dizer assim, ainda em estruturação, cozinhando no universo. Então, essa comunidade, né, se reuniu para despreender essa nebulosa do sistema solar, lançou no espaço-tempo, enfim, ok? E aí o que aconteceu com essa realidade? Surgiu o universo que a gente conhece, e nesse universo, naturalmente, a Terra, ok? Então, ali a gente pode dizer assim que aconteceu a ignição do planeta, sabe, o start, que dá a partida e tudo vai se estruturando no universo e formou o que hoje nós conhecemos na estrutura do cosmos. E daí, obviamente, a Terra e todos os demais planetas. E a segunda vez, quando é que isso ocorreu? Foi quando eles se reuniram e prepararam a vinda de Jesus na Terra. Veja, Jesus não caiu do céu, vamos colocar nessa forma alegórica, do nada, na Terra, e lá na Galileia para falar o que falou, para fazer o que fez, para ensinar o que ensinou. Não, isso foi um planejamento sideral, um planejamento do cosmos, né? Destes chamados senhores do universo, ou esses espíritos de elevação, que prepararam a vinda de um Messias, chamado Jesus de Nazaré, o nome que nós o conhecemos, mas que era o Cristo de Deus, porque veio representar na Terra a divindade. E aqui então peregrinou por breve 3 anos nas terras de Jerusalém. E olha que interessante, em apenas 3 anos, Jesus deixou toda uma história para a humanidade. Você está vendo aquele mapa sideral e aquela bolinha amarela circundando a nossa Via Láctea? E dentro daquela Via Láctea está a Terra e os outros planetas. O restante daquilo é o que a gente não conhece ainda, que os cientistas já mapearam no céu, mas a gente não conhece. Então isso nos remete a algumas reflexões. Por exemplo, o homem é tão prepotente, ele é tão orgulhoso, ele é tão vaidoso de si, do seu planeta, porque ele acredita que Deus o criou tão somente para esse planeta, que só tem vida aqui, e que só aqui a vida acontece. Está aí a prova de que não, ela acontece em todo o universo, em todo o espaço do universo, que nós sequer compreendemos. Aquela frase célebre de Jesus, conheça a verdade, ela vos libertará, ela não é uma frase alegórica ou religiosa tão somente, ela é uma verdade científica, que aos poucos o homem vai compreender o que significa essa verdade. Ele é muito mais além do seu tempo, quando ele a disse, e muito mais além do aspecto religioso, que é a conotação e a interpretação que a humanidade deu para a frase, mas ela é muito mais emblemática do ponto de vista da ciência, do científico, da verdade universal, que aos poucos o homem vai começar a compreender.
Isso aí é só um paralelo para a gente compreender a pequenez do homem na terra. Pequenez, né? Então vamos lá. E Jesus tinha uma característica, uma prática curiosa. Ele não pregava em templos, não pregava em igrejas, em santuários. E por que não? Jesus era preconceituoso contra as crenças e religiões? Não. Por uma lógica muito interessante. Quem tinha acesso naquele tempo de Jesus nas sinagogas eram só os homens. Mulheres e crianças não podiam entrar nas sinagogas. Que, aliás, até hoje, em algumas práticas de sinagogas, a mulher não pode entrar, só o homem. Então, Jesus veio para o povo, para o evangelho das multidões. Então, ele falava em praça pública. E em praça pública, quem que ele arregimentava? O povaréu, o povo propriamente dito. Porque Jesus veio para o povo, para a humanidade. Ele não veio para as religiões, em absoluto. Foram as religiões que adotaram Jesus mais tarde. Ele veio para a humanidade. Ele veio para pregar o evangelho da divindade. Ele veio para pregar o amor da divindade. E isso não requer templos, sinagogas ou edifícios, em absoluto, né? Então, naquele tempo, em razão daquela prática, Jesus ia para a praça pública e regimentava o povo sofrido, em desespero, em tormento, em dor, e ali então ele falava das suas palavras de amor, de bondade, de justiça, de amor ao próximo, né? Falava da divindade. E curiosamente, naquele tempo, Jesus já combateu daquele tempo as chamadas violências oficiais do judaísmo. Ele combateu, que eram as discriminações. Ele veio trazer a questão da tolerância, a questão do perdão, que naquele tempo era rígido e severo a lei, né, que era aplicada a lei de olho por dente, que era a pena de talião. Aí Jesus veio trazer um amor de bondade, um Deus de bondade, um Deus de justiça, de tolerância, de perdão, de solidariedade. Então ele falava para o povo, tá certo? E na verdade, Jesus já deixou lá os princípios da vida imortal, das vidas sucessivas. Por quê? Ele ensinou às criaturas do seu tempo que não haviam fronteiras entre países, terras, pátrias, porque éramos todos irmãos. Olha que interessante esse princípio do Cristo. Por sermos todos irmãos, então não poderia haver diferenças de bandeiras, de sangue. Não é sem razão que Jesus fala: quem é meu pai, quem é minha mãe? Ele se referia à humanidade como irmandade, né? E foi mal interpretado essa forma de Jesus falar naquela época. Mas Jesus tinha uma característica, né? Ele tinha uma palavra enérgica, profunda, ele era sério. O que ele fez naquele seu tempo? Ele refundiu, naquela ocasião, todas as filosofias de então, nos princípios do amor, da bondade, da justiça, da solidariedade, que não era comum a todos, não era, né? E se todos nós, veja que interessante essa reflexão, já tivéssemos, no contexto da humanidade, todas as crenças, todas as filosofias, todos os princípios de credos, se nós já tivéssemos implantado os seus princípios, hoje o homem já estava no paraíso sobre a terra. Mas ainda não conseguimos compreender e entender essa prática. Daí, estarmos ainda na condição que nos encontramos de atraso moral, principalmente de atraso moral. Como Jesus falava com objetividade e clareza, a sua mensagem ela era cristalina, ela era pura, era objetiva, e ela era assim, ela penetrava os corações, ela penetrava a alma das criaturas. Jesus, pela postura enérgica, límpida e assertiva, ele, vamos dizer assim, ele hipnotizava as massas, que ficavam perplexas. Elas entravam nas palavras do Cristo, elas bebiam do seu ensinamento e conseguiam, por isso, melhorar as suas condições. Não havia culto externo, não havia ritual, não havia práticas paramentais, ornamentais. Jesus falava com simplicidade. Olha que interessante,
Lá no seu tempo, o que Jesus fez? Ele construiu os chamados valores universais únicos, como você está vendo aí. Por quê? Porque o que ele falava tinha profundidade, tocava o coração das pessoas, tocava a alma das pessoas, né? Ele mexeu na estrutura social, cultural, política, moral do seu tempo. E nós, os espíritas, ou o espiritismo, esses são conceitos fundamentais que o Cristo apresentou. Ou seja, o eixo da sua fala, da sua prática, que era exemplificado através das suas palavras, é a verdade da moral cristã de Jesus. Porque Jesus não apenas falava, mas ele praticava o que falava. E por praticar o que falava, aquilo tinha o que a gente chama o aspecto pedagógico profundo, porque era falado e exemplificado. Então, naturalmente, entrava mais na alma humana. E o que o Espiritismo entende do significado de Jesus, vamos dizer assim, daquilo que ele exemplificou? Ora, como está posto aí, é fundamental que nós, os espíritas, possamos fazer essa distinção do que você está lendo ali, olha, fazendo e demonstrando a viabilidade de um padrão de comportamento, ou seja, o que ele falava, ele fazia. Aquele que consegue fazer o que fala, ele mantém um padrão de comportamento tão educativo, tão motivador, que envolve o outro, que coloca o outro naquela aura de atitude, de comportamento, né? E a pessoa consegue viver. Ou seja, Jesus foi limpando, vamos dizer assim, tudo aquilo que era acessório desnecessário na filosofia do seu tempo, na pregação do seu tempo, na exemplificação dos seus atos. Por isso Jesus tinha, né, a capacidade de transformar vidas. Não eram milagres, era uma pedagogia assertiva, envolvente, dinâmica, que conseguia motivar as pessoas à mudança. Bom, para entender Jesus, o Espiritismo, consequentemente nós, os espíritas, não precisamos utilizar da ideia do Messias, do Salvador ou Cordeiro de Deus. Não é necessário. Por que não é necessário? Olha, nem importa como Jesus nasceu, nem o ano que ele nasceu, nem como ele morreu. O que importa é a mensagem. Porque há uma controvérsia muito grande entre os estudiosos, especialmente com Renan, um estudioso católico, que por sinal foi o que mais se aproximou da mensagem e da verdade sobre Jesus e do histórico sobre Jesus, mas assim mesmo há uma controvérsia de quando Jesus nasceu, do tempo que ele pregou, quanto tempo ele peregrinou, quantos foram os apóstolos, em que tempo ele morreu, de que forma morreu. Tudo isso não tem valor para nós, os espíritas, e nem para a doutrina espírita. Por quê? O significado não se encontra nessas condições, nem da morte de Jesus. Ele se encontra justamente no papel educativo e de exemplo que Jesus promoveu, nos seus ensinos, portanto, no seu evangelho, e não na morte, não no sacrifício para salvar a humanidade, né? Ou a história de transformar a humanidade através da ressurreição. Não, em absoluto. Sim, na sua mensagem límpida, cristalina, objetiva, que ele apresentou. Isto sim é que vale. Então, por isso, olha, Jesus forneceu aos seus seguidores a chave, veja a chave, para lidar com os diversos problemas da vida. Aí a gente se pergunta mesmo, mas que chave é essa? Simples. O amor. Parece uma coisa tão complexa esta chave? Não. E o que é o amor? Ora, o que é o amor a não ser a bondade em ação, a solidariedade em ação, o amor ao próximo, a tolerância, a compreensão, os atos de paciência, a resignação. Isso é o amor que Jesus deixou, é a chave, o qual ainda a gente não consegue abrir essas portas.
E olha, esse que vos fala aqui é um cego nesse sentido. Temos que aprender. Não pense você, porque eu estou falando aqui, que eu já faço tudo isso. Eu sei tudo isso. Palavras. E a vivência? É esse o ponto. É essa chave. Ensinou seus discípulos, olha, a demonstrar amor a seus semelhantes, dizendo: todas as coisas, portanto, que quereis que os homens vos façam, vós também tendes de fazer do mesmo modo a eles. Faça ao próximo aquilo que querereis que o próximo vos faça. Olha que psicologia simples e profunda de realização pessoal de uns e outros que nós podemos ter. O significado da síntese que Jesus construiu a respeito da existência, do ser humano, da vida, olha, pode ser avaliado em um pequeno resumo das suas ideias. É o que nós vamos ver agora. Um pequeno, não é tudo. Ok? Como ele não funciona, vamos no dedo. Olha o que Jesus disse: Deus único é o Pai de todos. Somos todos iguais perante Deus. A pergunta é: nós nos vemos como iguais? Somos iguais perante Deus, mas nós nos olhamos enquanto seres humanos como iguais? É para a sua reflexão. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, e ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é toda a lei e todos os profetas estão contidas nela. Voltando, somos iguais perante Deus. Ama teu próximo como a ti mesmo. A questão é: nos vemos como iguais para amarmos o próximo? Trate todos da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Olha a profundidade e a simplicidade da frase ao mesmo tempo. Ame seus inimigos e faça o bem àqueles que o odeiam, e orem por aqueles que perseguem e caluniam. Numa demonstração de humildade, de bondade, de tolerância, de compreensão. Aquele dentre vós que não tiver errado, veja. Por isso, tomem cuidado com os julgamentos das notícias nas mídias sociais, especialmente as das mídias sociais. Nunca sabemos por trás da verdade o que tem. Eu aprendi como psicólogo nessas décadas todas uma regra muito simples: a gente nunca conhece o outro de verdade e em profundidade. Não adianta, nunca. Isso no divã, que dirá no dia a dia no lar, onde há muitos conflitos, muitas dificuldades, muitos tormentos, muitos resgates, muitas defesas. A gente nunca conhece o outro para fazer um julgamento verdadeiro e válido sobre o outro, nunca. Eu não digo que deva perdoar ao seu próximo ou seu irmão até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes, infinitamente. E detalhe, tem uma passagem de Chico Xavier, lá na antiga Minas Gerais, de uma senhora numa consulta com Chico, insistindo que ela já havia perdoado 7 vezes, 70 vezes o seu marido, e que ele continuava intolerante e difícil. E ela insistia com Chico que Emmanuel devia dar uma resposta para ela. O que ela faria? Aí o Emmanuel falou assim: ó, diga para ela que esse 7 vezes até 70 vezes 7 é cada falta. Aí ela baixou a cabeça e falou: tá bom. Voltou para casa e continuou a viver com o marido, porque aumentou o grau de tolerância. É para cada falta, não é a soma das vezes total. Ok?
reconcilia-se com seu adversário enquanto estiver com ele no caminho. Aqui a gente se reporta a questão até das obsessões, das alucinações, porque muitas vezes a gente morre em dívida ou endividado um com o outro, e do lado de lá, livre do corpo, com liberdade de ação espiritual, eu vou obsediar o fulano, vou me vingar dele, porque eu não resolvi com ele enquanto estava a caminho da existência, juntos, para e passo, as contendas, as divergências que existem muitas vezes. E aqui entra a necessidade do perdoar, do pedir perdão, do ser perdoado, né? Não julgue a fim de que não seja julgado. Está claro isso, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha Jesus já ensinando sobre a reencarnação, num tempo naturalmente em que Nicodemos pergunta para Jesus assim: mas como, mestre? Como é que eu vou voltar no ventre da minha mãe? Era uma ingenuidade, porque ele não conseguia compreender que se morreria, se renasceria espírito. Ele achava que era fisicamente. Era uma pergunta ingênua, mas porque num tempo que realmente a ignorância, ou seja, o desconhecimento da lei divina espiritual futura da reencarnação, não era comum. Hoje já o é. O homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida de muitos. Olha aqui. Nós somos servidores uns dos outros. E o servir aqui é no sentido mais amplo possível. Talvez aqui tenha alguém também. Eu fui servidor público por 30 anos na cidade de Tupã. Servidor público. Que tarefa importante. Que oportunidade de crescimento que a gente tem como servidor do público. É impressionante. Eu mais aprendi do que ensinei naqueles 30 anos com as pessoas, com toda certeza, ainda mais na área de saúde mental, né, doutora Andréia? Não é fácil. Porém, que oportunidade riquíssima de estar num lugar, num tempo desse. E aqui o servir vai mais além, porque a gente serviu uma causa específica. Aqui é o servir ao próximo, em amor, em bondade, em justiça, em solidariedade, nas suas dificuldades especialmente. Por que vê um cisco no olho do vosso irmão e não vê a trave no seu olho? É a cegueira conveniente. Eu não quero ver os meus defeitos, mas eu gosto muito de ver os defeitos dos outros. É bem isso mesmo, né? Que a sua mão esquerda não sabe o que faz a sua mão direita. E hoje isso nas mídias sociais é uma maravilha, né? A gente doa 1 quilo de arroz para o asilo dos velhos e vai lá e posta assim: doei 1 quilo de arroz para a casa dos velhos. Eu quero os aplausos pela minha caridade. É bem isso mesmo na humanidade atual, com raras exceções. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas, sobre o candeeiro, a fim de que ele clareie a casa toda. E aqui Jesus, obviamente, como nas suas frases são todas cifradas, o que significa isso aqui? Uma ideia, um conceito, um princípio, uma verdade, ela não pode ficar só com você. Ela precisa clarear, iluminar outras mentes, outros corações. Ou seja, aquilo que a gente aprende, a gente tem que também ensinar. Não pode guardar para si. É para clarear a humanidade, as mentes, os corações. Não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido. Olha aí os últimos acontecimentos da humanidade, que tudo vinha encoberto, mas tudo é por tempo limitado, porque em algum momento a verdade surge e aparece. É quando então vêm as tormentas. O escândalo é necessário, mas ai daquele que por vier o escândalo, ensina o mestre. Fora da caridade, não há condições de se alcançar um conhecimento maior de si mesmo e da vida. Mas o que tem a ver a caridade com o conhecimento de si mesmo? Ora, os pressupostos básicos da moral do Cristo é a caridade e o amor ao próximo.
Porque nesse processo você se conhece, você se revela, você amplia seu grau de amor, de bondade, de justiça, você expande a sua alma, se autoconhece, é impressionante. E, para a gente finalizar a síntese, tem o Sermão do Monte, onde Jesus diz tudo isso, olha, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, os que têm sede de justiça, porque serão saciados, os humildes, porque deles será o reino dos céus, os que têm o coração puro, porque verão a Deus, aqueles que são brandos, porque possuirão a terra, e os pacíficos são chamados filhos de Deus, e aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão a misericórdia. Isso é uma síntese do Sermão do Monte, que é profundo. E esse sermão, ele contém princípios do mais alto ideal moral. Olha que interessante, porque ele trata da ira, do adultério, ele trata do juramento, da vingança, do amor, da esmola, dos jejuns. Ele passa inclusive pela questão do julgamento dos chamados falsos profetas, né? Dos alicerces espirituais. E Jesus, em síntese, nesse sermão, diz que nós temos que priorizar o reino de Deus e sua justiça. Olha só, prioridade. O reino de Deus e sua justiça. Veja como nós precisamos ainda caminhar do ponto de vista moral. Jesus, em sua existência cósmica, é o caminho e a verdade, não? A vida em sua multiplicidade, na sua alteridade, na sua diversidade, né? Jesus não apenas falou, ele exemplificou. E é isso que Jesus espera, que a gente exemplifique os seus ensinamentos. Essa é a moral cristã do Cristo, né? Que são seus atos, na verdade. Jesus é padrão de comportamento, aberto para auxiliar as pessoas na construção do seu próprio futuro. É exemplo claro de comportamento moral que reflete a identidade do ser com o universo e com Deus. É isso que Jesus representa, o Cristo representa, né? Não é outra a representação. E como é que Jesus salva, segundo o Espiritismo? Porque para muita gente aí fora, para nós os espíritas, Jesus não salva, porque a crença da maior parte dessas religiões é embasada só na fé e não nos atos. Então Jesus salva no Espiritismo pelas obras. Olha a diferença. Muita gente aí fora, quando passa por tormentas, por dificuldades, porque apenas tem a fé, e quando a sua fé é abalada, ela não suporta a vida. Já o que pratica as obras mediante a fé, esse enfrenta adversidades e contratempos na caminhada, com mais dinamismo, mais determinação, mais tenacidade, do que aquele que só tem a fé como sustentáculo. Então, está aí a diferença. A salvação não vem segundo elas pelas obras, mas pela fé. Já para nós, os espíritas, a salvação vem pelas obras, obviamente. E, eis por que motivos Jesus salva, segundo o Espiritismo, através das obras individuais. Ó. Ele é o modelo de comportamento ideal, é a alma mais elevada que já transitou por aqui, como é de todos nós sabido. Mas olha a diferença de um lado e outro. De um lado, grande parcela da humanidade só crê na salvação pela fé. Basta ter fé, basta aceitar Jesus, pronto, não precisa de obras. Já para nós, os espíritas, é preciso a obra da caridade, do amor ao próximo, naturalmente. Jesus salva quando abandonamos o comodismo, né? Quando deixamos para trás o que retém a alma no limbo da ambição, do poder, dos prazeres efêmeros, quando nós elevamos a moral. Jesus salva quando conseguimos realizar passo a passo a caridade que incentivou na parábola do bom samaritano. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sua resposta foi: amor ao próximo, assim como a lei ensinava. Olha só, ama teu próximo como a ti mesmo.
Olha que frase curiosa: não podemos ser pescadores de aquário. Reflita, é preciso ser exemplo. O que é um pescador de aquário? Qual é o esforço que você tem para pescar um peixe em aquário? Nenhum. Que mérito tem em pescar um peixe em aquário? Nenhum. Ou seja, nós temos que ter ação proativa de ir buscar os cardumes da vida, que são os problemas, as dificuldades, as barreiras, enfrentamento dos vícios, dos defeitos, das nossas imperfeições morais, né? Então, sal da terra, o que significa isso? Nós temos que ser o saneador dos males, aquele que limpa os ares, que saneia as tempestades, as controvérsias, e isso em qualquer lugar e qualquer hora. Fácil, né? Muito simples. Ok? O que adianta eu ser uma pessoa no centro espírita, nos encontros e eventos, e outra totalmente diferente com a família, com os meus amigos? Espírita só dentro do centro espírita. Mascarado não dá mais para viver. Temos que fazer nossas escolhas, sair de cima dos muros da indecisão. A humanidade está numa encruzilhada. Nós estamos num tempo de escolhas, de definições, de assumirmos o nosso papel, né? Como já disse, Jesus combateu pacificamente todas as injustiças e as violências lá do judaísmo no seu tempo, né? Trazendo o perdão, a tolerância, a compreensão, entendeu? Visões da vida imortal, permeou toda a realidade do mundo espiritual, da vida espiritual, a qual com o tempo a humanidade haveria de compreender, e estamos compreendendo hoje, né? Kardec ensina que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, obviamente, né? Se nós nos espelharmos nestes dois aspectos da caridade e da humildade, nós vamos estar combatendo o egoísmo e o orgulho, naturalmente, tá certo? Então, nós temos que pensar nisso. Todos os ensinos de Jesus, na verdade, ele aponta a caridade e a humildade como sendo as virtudes capazes de conduzir o homem à eterna felicidade. Porque quando você faz na prática a caridade, você está combatendo o seu egoísmo. E quando a gente exercita a humildade, nós estamos combatendo o orgulho. Como são as duas maiores chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho, então nós nos libertamos dos pesos morais que isso nos acarreta, que não são poucos, na verdade. E olha que afirmativa para nós, olha. Nós, como seguidores de Cristo, somos convocados a viver sua doutrina e adotarmos a ética e a moral do reino de Deus como estilo de vida. Olha que convocação, olha que aspecto, que chamamento, que impacto isso traz na vida daquele que vai seguir Jesus. Por isso que ele diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. É isso que Jesus está pedindo para que a gente faça na nossa vida, que é seguir seus passos. E é fácil seguir os passos de Jesus? É uma tarefa fácil para qualquer um de nós? Não é uma tarefa fácil. Sabe por que não é uma tarefa fácil? Só volta lá, nossa tela. Não é uma tarefa fácil, porque requer despreendimento, abnegação, requer muita coragem,
muito esforço e muita dedicação para abandonarmos todos os defeitos, todos os vícios, todas as imperfeições aos quais ainda moralmente a gente carrega como peso e contrapeso na caminhada. Então, é um processo na vida de todos nós que requer, acima de tudo, determinação. E a determinação, nós costumamos dizer que ela é uma espécie de ordem interna que alguém dá a si mesmo para poder fazer isso e cumprir. Eu trabalhei muito tempo na saúde pública mental, libertando pessoas de vícios. E o que mais nós discutíamos com eles era a virtude da determinação, além de outros fatores. Especialmente a determinação de dizer a si mesmo: eu vou e eu quero isso. E para tanto eu farei isso, para exercitar a minha coragem e a minha determinação em fazer. Então, é isso que o Cristo espera de todos nós, uma determinação em segui-lo, em acompanhar-lhe os passos. E que nós relutamos pelos interesses ainda convenientes das ilusões da vida humana, que não são poucos esses interesses, e nem essas ilusões. Mas feliz daquele que consegue se libertar com coragem, com determinação, e passa a seguir o Mestre, e passa a viver-lhe os ensinamentos. Que a gente possa, a cada ano que a gente conclui do ponto de vista físico nosso na Terra, e este ano é mais um ano que se encerra, é mais um tempo que se renova, vem aí um ano vindouro, vem aí um novo tempo, vem aí novas oportunidades, novas possibilidades, porque cada ano nós criamos a expectativa de uma vida melhor, de um mundo melhor. Mas o que é um mundo melhor e uma vida melhor? É a melhoria interior de cada um, é a transformação moral de cada um, que vai tornar a vida melhor e o mundo melhor, porque o mundo só é melhor quando eu sou melhor. Se eu não for bom, o mundo não será bom e nem justo. Se eu não for justo, não haverá bondade, não haverá solidariedade, não haverá amor ao próximo, não haverá Natal, não haverá Jesus. Então, por maior que seja a sua preocupação com as roupas que irá usar neste final de ano, não esqueça que o primeiro Natal, apenas com alguns panos, Maria envolveu o menino Jesus. Por maior que seja a sua preocupação com o lugar onde vai passar as festas, a reserva do hotel, os horários das passagens, não esqueça que o primeiro Natal aconteceu numa estrebaria. Por maior que seja a sua preocupação com os presentes que ainda precisa comprar, ou mesmo com aquilo que irá receber, não esqueça que o aniversariante não é você, nem qualquer dos seus amigos secretos. Por maior que seja a sua preocupação com a pintura da sua casa, ou com o estado dos seus móveis, não esqueça que no primeiro Natal, uma manjedoura serviu de berço para o menino nascido. Por maior que seja a sua preocupação com aquilo que será servido aos seus convidados por ocasião da ceia, não esqueça que os convidados de Jesus foram simples, os humildes e os pastores de Belém. Não é tempo de Natal, é tempo de humildade. É a celebração do nascimento daquele que esvaziou-se a si mesmo para encher a nossa vida com seu amor e misericórdia. Natal é tempo de adoração. É a celebração do nascimento daquele que veio ao mundo ao som do cântico angelical que dizia: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Natal é tempo de perdão. É a celebração do nascimento daquele que ensinou a perdoar infinitamente. Natal é tempo de felicidade. É a celebração da certeza de que o nascimento de Jesus são boas novas de grande alegria para todo o povo. Por isso, neste Natal, neste final de ano, não pense apenas em ser feliz, mas procure fazer alguém feliz neste Natal.
Assim como Cristo nos disse, eu digo a você: se você quiser seguir Jesus, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga o passo do Mestre, porque assim você fará da sua vida um pleno Natal, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de bem-estar e, acima de tudo, estará em paz com a consciência, porque sabe que está cumprindo o seu dever de amar a si mesmo e ao próximo. Que você tenha de verdade este ano um Natal de luz, de amor, de bondade, de justiça, mas que não se faça feliz apenas, faça alguém feliz. Em nome do Cristo. Muito obrigado.